Boa noite, irmãos, graça e paz. Que o Senhor Jesus nessa noite possa abençoar grandemente as nossas vidas. É com alegria que nós estamos aqui reunidos para celebrarmos o nome do nosso Deus e também trazermos uma palavra que possa fortalecer os nossos corações. Gostaria que nós pudéssemos buscar a presença do nosso Deus em oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir que este momento seja realmente um momento abençoador para as nossas vidas. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Cremos que Tu és o Deus vivo e todo-poderoso, o Deus onipresente que está em todos os lugares. E o Senhor, neste momento, nos abençoa com a Sua presença e queremos realmente ser fortalecidos por Ti, ó Pai. Venha abençoar o Teu povo que se preparou para podermos participar da Tua mesa, para podermos relembrar o grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos neste momento de culto, e muito embora nós estejamos separados fisicamente, mas nós estamos aqui reunidos em uma só fé e em um só amor. E eu gostaria que nós pudéssemos louvar o Senhor nesse momento. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me trouxe. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me trouxe. Já não mais tem poder, pois todo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou,
nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus. E nós estamos aí vivendo um momento difícil, onde nós temos visto aí o mundo inteiro, né, assustado por causa da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas, né, em suas casas, sem poder se relacionar, e muitos até mesmo com a própria família. E nós, neste momento, gostaríamos mesmo de orar a Deus, pedindo que o Senhor esteja visitando, né, a cada família, visitando a cada um dos nossos idosos, visitando aqueles que de alguma forma têm imunidade baixa e que podem, né, ser pessoas que estão aí à mercê desse vírus. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Lucas que esteja aí orando, pedindo que Deus esteja nos guardando e nos ajudando a passar por esse momento com vitória. Pai Santo, Pai querido, todo louvor, toda honra são dados a Ti, a um Deus maravilhoso, um Deus presente em nossas vidas. Nós queremos dizer ao Senhor que nós te amamos, Pai, que o Senhor é a razão do nosso viver. Amém. E que nós realmente estamos confiantes, Pai, que o Senhor está nos ajudando, Pai, vai nos ajudar a passar por esse momento difícil, Pai, o qual todos nós enfrentamos, ó Pai. Deus, o Senhor possa estar olhando realmente para a nossa nação, Pai, esteja realmente sarando a nossa nação, Pai. Que nós possamos estar realmente confiados no Senhor, Pai, que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que nos auxilia, Pai. Glória a Deus. E, ó Deus, que nós possamos realmente, ó Pai, estarmos com nossos corações voltados para Ti, ó Deus, que a nossa esperança possa estar completamente no Senhor, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é quem realmente sustenta nossas vidas. Glória a Deus. E nós queremos realmente dizer que nós te amamos, ó Pai. E declaramos que o Senhor é o Deus da nossa igreja, é o Deus de nossas vidas. É em Teu nome que eu agradecido. Amém. Amém. Vamos continuar aí adorando e celebrando o nome do nosso Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também gostaria de deixar uma pequena palavra para a nossa reflexão nessa noite. Que Deus ele possa realmente abençoar e fortalecer os nossos corações e a nossa fé, acima de tudo, através de sua palavra. Hoje é o domingo de Páscoa, onde o cristianismo no mundo inteiro está refletindo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, falando sobre a importância da doutrina da ressurreição, de forma que ela possa trazer ao meu e ao teu coração a verdadeira e viva esperança que nos ajuda a continuar vivendo, passando pelos problemas deste mundo, enfrentando as dificuldades, mas com a certeza que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vitoriosos. Eu gostaria então de abrir com você a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 12, onde a palavra do Senhor diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Antes ainda de refletirmos na palavra do Senhor, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Tiago que esteja fazendo uma oração, pedindo que Deus possa falar aos nossos corações.
Senhor, meu Deus, meu querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deste, Pai. Oh Nós Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui, aprendendo mais um pouco do Senhor, escutando essa palavra que foi preparada pelo pastor, Deus. Nós te pedimos para que o Senhor venha abençoar os nossos corações, venha tocar as nossas vidas, para que nós possamos a cada dia mais estar mais próximos de Ti e buscar, ó Deus, o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Esteja preparando os nossos corações para ouvir essa palavra e para que, em nome de Jesus, nós possamos aprender um pouco mais sobre o Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. amém. Irmãos, eu gostaria de rapidamente estar refletindo com os irmãos a respeito da doutrina da ressurreição e também trazendo aos nossos corações, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é a doutrina que dá sentido ao cristianismo de continuar existindo. Sem a ressurreição de Cristo, eu acredito que a igreja não teria sentido de existir. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos irmãos que a doutrina da ressurreição, ela é uma das doutrinas que tem sido e foi muitas vezes perseguida. Se nós olharmos nos dias de Jesus, já havia o partido dos saduceus que não acreditavam na possibilidade de existir ressurreição, e então de forma alguma eles acreditavam que o homem ele morre e ele ressuscita para viver uma nova vida espiritual. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, para enfraquecer a doutrina da ressurreição, e temos então a teologia liberal que vem dizer que Cristo ele não ressuscitou historicamente. O que aconteceu foi que Cristo veio a esse mundo e ele então chamou alguns discípulos, alguns seguidores, e a esses seguidores ele passou alguns princípios e ele morreu. E com a sua morte, os seus discípulos eles abandonaram completamente esses princípios que foram ensinados pelo Mestre. Mas em algum momento, esses discípulos, eles param e começam a refletir dizendo, puxa vida, Cristo veio a esse mundo e ele pagou um preço tão alto, ele sofreu tanto para nos transmitir esses ensinamentos, esses princípios, e nós os abandonamos. E eles então resolvem retornar à guarda desses princípios passados por Jesus. Então a teologia liberal diz que ali então acontece a ressurreição, a volta dos discípulos a guardarem os princípios que foram ensinados por Jesus. Mas quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ali na Grécia, nós percebemos claramente que não era esse o entendimento do apóstolo Paulo e não era de forma alguma isto que ele ensinava e acreditava, mas muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele faz algumas argumentações nos mostrando que realmente Cristo ressuscitou, e é a ressurreição de Cristo que dá sentido à igreja de continuar existindo. E nós vamos perceber dentro desse texto que dentro da argumentação do apóstolo Paulo, ele vai relacionar a sua argumentação dentro de três coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele relaciona a sua argumentação dentro do testemunho. Ele vai dizer o seguinte para os irmãos ali dentro da igreja de Corinto, que estavam sendo perturbados por alguns que ensinavam e que diziam que a pessoa ela morre e acabou então a sua existência, acabou a vida, não existe ressurreição. Paulo ele vai usar a argumentação do testemunho. Paulo vai dizer o seguinte, olha, nós ensinamos aquilo que nós também recebemos, que Cristo, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. E ele vai começar a dizer que depois que muitas pessoas que presenciaram Jesus ser morto e sepultado, essas mesmas pessoas, elas testemunharam a visitação do próprio Cristo ressurreto. Ele vai dizer a respeito de Pedro, de Cefas, que Jesus, depois de ressurreto, ele se encontra com Pedro, depois
Cristo se encontra com os 12, depois mais de 5.000 pessoas ali presenciam Jesus já ressurreto entre os mortos, e por fim ele vai dizer o seguinte: e eu, que como nascido fora do tempo, também vi Jesus ressurreto entre os mortos. Em segundo lugar, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele vai também usar a sua argumentação em defesa da ressurreição dos mortos, relacionando a respeito da esperança. E ele vai dizer: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então todas as coisas se perderam. Tudo está perdido, não há esperança. O que realmente traz uma viva esperança ao meu e ao teu coração, a certeza de que nós vamos viver todas as promessas da palavra de Deus, é o fato de Cristo ter vencido a morte e ter ressuscitado dentre os mortos. E Paulo vai dizer então a esses irmãos que estão ali confusos, esses irmãos que estão sendo ali muitas vezes influenciados por pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos, ele vai dizer: olha, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E é triste, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós acreditamos, assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu e também do grego. Nós cremos que é através da palavra, é através do Evangelho anunciado ao coração do ser humano, que ele adquire a fé que traz a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo para aquela igreja: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Nós não podemos continuar sendo anunciadores do Evangelho. E ele também vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã também a nossa fé. Nós, assim como Paulo escrevendo aos Efésios, ele lá no capítulo 2, versículo 8, ele diz que pela graça somos salvos mediante a fé. É através da fé que nós podemos ter a segurança da nossa salvação. O apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós não devemos continuar acreditando que quando fecharmos nossos olhos sobre essa terra, há um futuro glorioso nos esperando no porvir. E ele vai continuar dizendo que se Cristo não ressuscitou, então somos mentirosos, porque asseveramos que Deus ressuscitou a Cristo, a quem ele não ressuscitou. E ele vai dizer, e o pior de tudo, que nós ainda continuamos nos nossos pecados. E ele então termina dizendo: olha, e aqueles que partiram em Cristo, esses se perderam. Eu acredito que todos nós temos um ente querido que já foi recolhido pelo Senhor, e o que traz paz ao meu e ao teu coração é saber que esta pessoa descansou no Senhor, e a certeza que essa pessoa descansou no Senhor faz com que eu e você não nos entristeçamos tanto e não nos abalemos tanto. A separação, esse momento de distanciamento que temos momentaneamente com os nossos amados que já partiram, mas essa dor, ela é consolada, ela é minimizada pelo fato de sabermos que em Cristo Jesus ainda nós voltaremos a nos encontrar com os nossos amados. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele argumenta, relacionando o seu argumento com a felicidade. Ele fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma pessoa que acha que a vida está limitada a este mundo, a esta terra, é a pessoa que não consegue nutrir a fé e a certeza que após a morte continua existindo vida. O apóstolo Paulo, ele descreve essa pessoa como uma pessoa infeliz. Talvez dentro da igreja de Corinto, muitas pessoas ali até acreditassem na existência de Jesus,
que ele veio a esse mundo, foi um profeta importante que trouxe ensinamentos importantes para as suas vidas, mas pode ser que muitos haviam sido convencidos por essas pessoas, né, de que realmente a vida acaba com a morte. E Paulo está dizendo, uma pessoa que vive dessa forma é uma pessoa infeliz. Eu conheci um senhor em Belo Horizonte, e este senhor, já muito idoso, foi internado, e ele, no pior momento crítico da saúde ali dentro do hospital, quando os enfermeiros vinham aplicar os medicamentos em sua veia, nem mesmo as veias suportavam mais os medicamentos, e elas estavam se desfazendo, e os médicos e os enfermeiros que acompanhavam aquele senhor não conseguiam entender como aquele homem, à beira da morte, sabendo que a qualquer momento ele poderia estar morto, por que ele não se abalava? Por que ele não se entristecia? Por que ele continuava com aquele semblante alegre, com aquela tranquilidade, com aquela paz de espírito? E esse senhor, ele era um servo de Deus, um irmão que eu conheci da Assembleia de Deus ali em Belo Horizonte, e ele trazia uma certeza no coração dele, que a morte não sela o final da nossa existência, que após a morte, a vida, assim como Cristo, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu vitoriosamente da morte. Esse irmão trazia certeza no coração que as promessas de Deus eram fiéis e verdadeiras para a sua vida, e que a morte era apenas uma passagem em que ele deixaria este mundo de dor, este mundo de doenças, de tribulações, de angústias, e entraria no gozo do seu Senhor, num paraíso, conforme Cristo disse ao ladrão da cruz, um lugar onde não mais haveria morte, dor, tribulação. Então, por isso, ele podia passar por aquele momento tão difícil com alegria, e almejando que aquele momento acontecesse quanto antes. Então, eu gostaria, meus irmãos, de concluir essa reflexão dizendo o seguinte: é porque existe ressurreição que Cristo ressurgiu. E é porque Cristo ressurgiu dentre os mortos que eu e você podemos ter paz nos nossos corações, de que a nossa vida e a nossa vitória está segura em Cristo Jesus, de que os nossos pecados, eles de fato são pagos pelo sacrifício do Cordeiro. E é porque Cristo venceu a morte, ressurgindo ao terceiro dia, que eu e você não necessitamos mais viver uma vida atemorizada, viver uma vida aprisionada pela insegurança e pelo medo. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão com medo da morte, com medo do Covid-19, de serem acometidas, por essa pandemia. Mas eu gostaria de dizer a você, querido irmão, mesmo sem o Covid-19, nós temos visto que pelo mundo afora, diariamente, milhões e milhões de pessoas, elas morrem de variadas maneiras, morrem de acidente, morrem por outras enfermidades, e muitos morrem até mesmo pelo Covid-19. E eu gostaria de dizer para você que nós só podemos estar seguros se as nossas vidas estiverem entregues nas mãos do Senhor Jesus. O verdadeiro vírus que nos contamina e que condena as nossas vidas à perdição eterna, para este já existe a cura. Nós estamos vendo aí as pessoas lutando em prol de encontrar uma vacina que as imunize contra o Covid-19. Mas o que pode imunizar a minha e a tua vida da perdição eterna é a nossa fé em Cristo Jesus. E nós só podemos manter essa viva esperança porque o nosso Senhor realmente venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele vive. Um abraço para todos, que Deus possa nos abençoar.
Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em terra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos
Irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos já preparando os nossos corações para participarmos da ceia do Senhor. Você que está aí em sua casa, eu gostaria que você já estivesse aí com o seu pão e com o suco preparado para juntos participarmos deste momento tão glorioso na vida da igreja. A palavra do nosso Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós estamos diante desses elementos que simbolizam o grande amor que Deus tem pela minha e pela tua vida. A palavra do nosso Deus diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Nós somos realmente constrangidos ao olharmos para as nossas vidas e sabermos o quão falhos, o quão limitados somos, ao ponto de sabermos que não há nada em nós que nos fizesse merecedores de sermos perdoados e de um dia ir vivermos eternamente com Deus nos céus. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele enviou seu Filho a esse mundo para pagar um alto preço, indo até a cruz e morrendo uma vida maldita, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse levado ao madeiro. Sendo inocente, não tendo pecado, Ele se fez pecado por mim e se fez pecado por você. Então, ao refletirmos sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia que Deus tem pela minha e pela tua vida, ao ponto de Cristo ter morrido a morte que eu e você merecíamos morrer, que nós possamos realmente participar da ceia com alegria, com gratidão, com os nossos corações exultando por saber que, por mais que este mundo queira nos dizer que nós não temos valor, por mais que as situações e circunstâncias que a gente passa e enfrenta na vida queira dizer que Deus não se preocupa com a minha e com a tua vida, eu gostaria que, ao olharmos para esses elementos, nós pudéssemos acreditar que aqui está a maior prova do quanto Deus nos ama, e que assim possamos, diante de tão grande amor, e abrir os nossos corações e pedir a Deus perdão pelas nossas limitações, perdão pelos nossos pecados, e que o Espírito Santo nos quebrante e nos ajude a viver uma vida restaurada e purificada para a glória de Deus. Gostaria que nós fechássemos os nossos olhos nesse momento. Querido Deus, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor incondicional, ao ponto de não ter olhado para os meus defeitos, não ter olhado para as minhas imperfeições, e muito menos ter olhado para os meus méritos, porque se assim fora, eu estaria perdido, Pai. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia que enviou teu Filho a este mundo para morrer pelos meus pecados, Senhor. Nesse momento, constrangido por tão grande amor, eu peço perdão por muitas vezes ser desobediente à tua palavra, por muitas vezes fazer aquilo que o Senhor gostaria que eu não fizesse. Perdoa os meus pecados, mas também, Deus, perdoa os meus pecados de omissão. Tua palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Talvez o nosso pecado não consiste em estarmos vivendo no mal, mas estarmos vivendo em deixar de fazer o bem. E nós queremos ser transformados por Ti e vivermos uma vida com propósito, não o nosso propósito, mas o propósito que vem do Teu coração, de vivermos para a Tua glória. Abençoa, Deus, esses elementos que estão diante do Senhor. Os irmãos que agora estão em casa,
para participar da ceia, venha abençoar esses elementos que, muito embora sejam simbólicos, que eles se transformem verdadeiramente em meio de graça, de forma que agora que participamos com fé da ceia, sejamos fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos todos nós participarmos da ceia. Você que está aí em sua casa acompanhando essa transmissão, acompanhando esse culto, vamos participar juntos da ceia do Senhor. Querido Deus, muito obrigado por podermos neste dia renovar a nossa aliança, renovar o nosso compromisso, renovar a nossa fé no Senhor. Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos dá vitória, de forma que nós não precisamos, Senhor, viver com tanto medo da morte. Sabemos que a morte traz realmente uma certa dor aos nossos corações por causa da separação, mas nós não a tememos porque a nossa vida está segura em Cristo Jesus. Nós não tememos, Senhor Deus amado, o mal, porque sabemos que o Senhor já o venceu por cada um de nós. Abençoa este irmãozinho, Pai amado, que está com o seu coração ardendo de vontade de voltar a te cultuar no templo, junto com os demais irmãos. Abençoa, meu Deus, esse nosso querido idoso, esse irmão que tem a sua imunidade baixa, que está em sua casa, que a sua boa e poderosa mão esteja o guardando e o fortalecendo em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja por toda a parte da terra, Pai, porque nós cremos, como já foi falado nessa noite, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro presente nas tribulações. Nós te amamos e declaramos que temos fé nas palavras de Jesus que dizem: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto e eu gostaria de estar encerrando, impetrando a bênção. Que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos dê um começo de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.